Olá pessoal, a gente está começando aqui mais uma palestra do Tech Summit. Hoje vai ser a primeira palestra do dia. Eu vou falar com vocês um pouco sobre a história do MVC, MVP e MVM para Android. Para quem não sabe, isso aqui foi uma coisa que eu vivi, então eu queria dividir isso com vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre mim primeiro. Meu nome é Paulo Sato, eu trabalho com desenvolvimento Android desde 2009. Acho que a primeira versão do Android que eu trabalhei era o Cupcake, ainda Android 1.3. Então, assim, muitas das coisas que eu vou falar para vocês, que eu vou explicar para vocês durante a Tech Summit, são coisas que, para mim, não é uma coisa, assim, teórica. É uma coisa que eu vivi, eu presenciei aquilo, eu tava lá, aquilo fez parte da minha história, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vai ser bem bacana. Uma coisa que eu não falei, mas deixa eu voltar até para o slide anterior para vocês conseguirem anotar. Para a gente tirar dúvida, para quem tiver pergunta, a gente vai estar usando o slide para vocês submeterem pergunta. Coloquem lá o hashtag CNT-TechSummit e se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar, que no final da palestra a gente vai ter lá uns minutinhos para responder dúvida. Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria saber é, por que você deveria usar uma arquitetura de separação de camadas, né? Qual que foi a minha motivação para fazer essa palestra? Eu percebi que tem bastante gente que chega pra gente, assim, que é novo de Android, que não teve tanta vivência, e aí você chega pro cara e fala assim, cara, por que você tá fazendo tal arquitetura? Ou, por que você tá fazendo isso dessa forma? A pessoa não sabe te responder o porquê. Ela pegou algum exemplo na internet, alguém falou pra ela que esse era o jeito correto, e aí ela simplesmente está replicando. E eu acho que não existe ferramenta certa para todo caso, né? Não tem uma bala de prata que resolve todos os problemas. Cada arquitetura tem seus prós e seus contras. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre essas arquiteturas de camada, de como organizar a sua lógica de representação. Mais voltado no porquê que você está fazendo aquilo, da onde aquilo surgiu, por que a gente faz aquilo daquela forma. E focar menos no como a gente faz aquilo. Eu acho que o como, se você procurar no Google hoje, tem documentação, acho que muita documentação. É muito fácil de você achar, tanto para MVP quanto para MVM. O próprio Google tem, se você entrar no Google Blueprints, eles têm exemplo que você pode seguir. Então, assim, eu não quero focar no como, eu quero focar no porquê. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o MVP, ou MVC, né? O Model View Controller, que foi uma das primeiras arquiteturas de separação de representação que existiu, né? Que foi criada. Ela é bem antiga, ela foi criada na década de 70. Ela era uma forma de separar a lógica de apresentação da lógica de negócio. Ela foi feita para você conseguir desacoplar o que era a lógica de apresentação e a lógica de negócio. Lembrando que naquela época a lógica de apresentação era uma coisa muito pequena, então você não tinha as interfaces gráficas que a gente tem hoje, eram no máximo um DOS, alguma coisa muito esparsa. Se você procurar exemplo, é engraçado que os caras falam de, por exemplo, um gráfico, alguma coisa assim, coisas que, hoje a gente não faz o menor sentido. Uma das coisas que motivou essa criação foi a paralelização do desenvolvimento e reuso, principalmente reuso, porque você conseguia separar as coisas, você conseguia paralisar, você conseguia reutilizar. Pessoalmente, eu vi MVC quando eu estava na faculdade ainda, nas minhas aulas de arquitetura de software lá. O professor falou do MVC, eu não entendia muito bem o que era, porque eu estava na faculdade, eu não manjava muito, não tinha muita experiência, mas é geralmente a arquitetura que todo mundo, pelo menos já escutou falar dela, né? Então, explicando um pouquinho melhor o que é cada coisa do MVC, né? Então, beleza, vamos lá. O que é a view? A view é a camada de apresentação, é onde as coisas gráficas vão ser apresentadas para o usuário.
Você pode fazer isso em qualquer linguagem de software hoje em dia, né? Então, a parte gráfica, a parte que você vai mostrar a sua tela, é a sua view. Um controller, ele é uma ponte entre a sua interface gráfica e a sua lógica de negócio. Que ela consome ou cutuca sua lógica de negócio e, com o resultado disso, mostra informações na tela. E o seu modelo é onde a sua lógica de negócio é definida. Uma coisa que eu passei por isso, pessoalmente falando. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a mexer com MVC, todo mundo falava assim, modelo. Eu falava assim, não, modelo é só uma classe que vai lá, aquele exemplo básico, né, que você está vendo, a classe aluno, né? Então, o modelo do aluno é o cara que vai ter o nome, vai ter o ID do cara, vai ter o sobrenome, o curso que ele está fazendo, e isso aí é o modelo. E aí, depois que eu fui me formar, depois que eu entrei no mercado, que eu fui entender que, na verdade, não, isso aí é uma entidade. Então, é uma coisa que é muito importante vocês... fica mais como uma dica, né? Não confundam modelo com entidade, são coisas diferentes. E toda entidade faz parte de um modelo, mas nem todo modelo é uma entidade. Geralmente o modelo, como ele tem a lógica de negócio, isso vai incluir coisas como, por exemplo, buscar a entidade de um banco, consultar um endpoint REST ou qualquer coisa do gênero que você precise para consumir aquela informação. Essa imagem foi uma imagem que eu vi em 2009, cara, quando eu tava aprendendo, quando a gente começar a mexer com o Android. O Android, originalmente, ele foi pensado para ser usado com MVC, né? E aí, o que o pessoal bolou na época, né? Bom, o XML vai ser as views. A parte de Java vai ser os controllers e os modelos ficam dentro dos content providers e coisas do gênero. Que é justamente essa imagem que vocês estão vendo aqui. Só que isso aqui veio de uma época em que o Android estava nascendo. Não se tinha fragmento, não se tinha loader, ainda estava muito cru. E aí o que aconteceu? Rapidamente, quando o pessoal começou a desenvolver, tentando seguir esse MVC, eles perceberam que a gente estava tendo alguns problemas e que isso não estava funcionando muito bem. E o motivo disso foi assim, o XML ele é uma coisa estática. Então, você vai lá, você vai programar, você vai fazer um layout, você fez lá seu layout está pronto. Se você não chegar na sua Activity e fizer alguma coisa com esse layout, seu layout vai ser uma tela estática, ele não vai fazer nada. E aí os caras começaram a perceber que a Activity, que na época não tinha nem fragmento ainda, mas as Activities, ela precisa controlar a view também. Então, ela também é uma parte da view, porque ela controla os estados. Só que, ao mesmo tempo que isso acontecia, o Android ele tem uma dependência muito grande do framework. E para você acessar o framework, você precisa geralmente de um contexto, e um contexto é uma Activity. Então, o que acabava acontecendo, que a Activity também fazia papel de controller. Porque você ia ter que baixar alguma coisa, você ia ter que acessar o content provider, você ia ter que fazer, seja lá o que for que você estivesse fazendo. E isso acabava fazendo com que o fragmento ficasse, ou a Activity no caso, ficasse com papel de controller e de view. E isso era um problema para a arquitetura. E aí acontecia aquelas coisas maravilhosas, as pessoas tentarem não usar a view como controller, e aí criar controllers externos, a pessoa meio que tentava fazer um workaround ali para tentar fazer um MVC, mas não ficava muito bacana, assim, ainda tinha muita dependência da Activity. Naquela época a gente usava a Sync Task, controlar a Sync Task era uma coisa infernal, assim, então você tinha crash toda hora por causa de lifecycle. Então, assim, não estava funcionando muito bem, né? E o que acabava acontecendo? Você colocava 1 milhão de linhas de código na sua Activity, porque ela tinha a responsabilidade de fazer 1 milhão de coisas diferentes. E você tinha o que a gente chama de God Activity, né? Aquela Activity bonitona com 1.800 linhas de código, aqueles arquivos que você olha, você não consegue nem scrollar até o final,
você vai ver... Naquela época a gente nem sabia, nem tinha muita métrica disso, mas você vai ver a complexidade ciclomática dos seus métodos vai estar em 80 e isso aí, sucesso e parabéns. Se algum dia você precisar dar manutenção naquilo, você chora. Então, aí, para isso, depois disso, depois de um tempo, tipo, os caras a gente começou a própria comunidade começou a se esforçar para bolar uma alternativa melhor. E aí, uma das coisas que apareceu foi o nosso querido Model View Presenter. Então, o MVP, ele tem o pessoal do meu time, eles brincam, né, que perguntaram se eu ia falar justamente nesse slide, que vamos dizer assim, é a regra do MVP, né? A view fala como e o presenter fala o quê. Que a ideia é, a view, ela tem um dado, tipo, ela não sabe o que ela vai receber. A única coisa que ela precisa saber é como ela vai mostrar um determinado dado. Então, se ela vai receber uma string e ela vai pintar essa string de azul, ou de preta, ou de vermelha, ou qual fonte ela vai usar, isso faz parte da sua view. Essa vamos dizer assim, decisão, ela faz parte da sua view. A sua view tem que saber disso. E o que é o presenter? O presenter é o cara que vai falar o que tem que ser mostrado na view. Então, essa é uma regra que, assim, sempre que vocês estiverem, se algum dia vocês estiverem implementando MVP, sempre que vocês estiverem na dúvida, sempre pensa assim, a view fala como, o presenter fala o quê. Geralmente, quando você fala isso, você olha para a sua situação, você vai chegar você vai conseguir ver onde está o problema, se é que tem um problema, ou como você vai ter que fazer as coisas, né? Falando um pouco mais do MVP, idealmente falando, no MVP, você não tem lógica na view. Então, assim, você fala, pô, mas eu não posso colocar nenhum if lá na view? Idealmente falando, não. Por que você não quer deixar nenhum if na sua view? Porque senão você está colocando lógica dentro da sua view. E, consequentemente, isso fica mais difícil de você testar. Por que eu estou falando de teste? Porque naquela época do MVC, nem se tinha ferramentas de teste unitário. Nem se nem falava-se de teste unitário em Android. Eu comecei a escutar de teste unitário em Android há uns 4 anos atrás, e as ferramentas ainda eram muito cruas. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue, se você quiser, você consegue pegar e fazer basicamente um aplicativo com 90%, 80% de teste unitário, sem ser o fim do mundo, né? Então, se você deixa a sua lógica na sua view, você não vai conseguir fazer teste unitário, você vai ter que testar aquilo com teste integrado. Então, assim, fica mais difícil de você testar, é um cenário a mais de teste, demora mais. Então, isso geralmente não é aconselhado. Então, isso é um erro que eu vejo muito, assim, no começo. As pessoas que vão fazer um presenter, vão fazer uma view, elas vão e colocam, tipo, vou passar aqui um exemplo. Você vai falar assim, eu vou passar aqui um dado, se for positivo eu vou pintar de verde, se for negativo eu vou pintar de vermelho. Aí você vai lá, passa para view o valor, aí a view fala assim, se for, ela coloca essa lógica lá. Só que você não vai conseguir testar essa lógica se ela ficar na view. É muito mais difícil de você escrever teste unitário de view. Então, como que geralmente a gente faz isso? Você tem 2 métodos, um que é para setar valor positivo, um que é para setar valor negativo, e você faz a lógica disso dentro do presenter. Seu presenter geralmente ele é um objeto POJO, né? POJO, para quem não sabe, é um plain ou de Java Object, que é um cara que não depende de framework, ele não estende nenhuma classe de framework. E aí você simplesmente moca o que você tem que mocar lá e faz o teste unitário. E uma outra coisa que eu digo assim, a comunidade geralmente prega é utilizar contrato. O que é um contrato? Você cria uma interface que vai ter tanto os métodos que a view conhece, quanto os métodos que o presenter tem que implementar. E aí, a view ela não tem uma instância do presenter. Debaixo dos panos ela vai ter, mas ela não sabe que é aquele presenter específico. Ela sabe que alguém que implementa aquele contrato. Por que a gente faz isso? Facilita muito na hora de paralelizar. E
você desacopla 100%, porque você não tem uma dependência direta, né? Você não está chamando diretamente aquela classe específica. E se algum dia você precisar trocar seu presenter, ou você vai trocar sua view, ou você quer reutilizar seu presenter porque você tem duas telas parecidas, ou qualquer coisa do gênero, fica muito mais fácil. Falar um pouquinho do que é o MVP, né? A view ela muda um pouquinho em relação ao MVC. Ela apresenta as informações para o usuário de forma gráfica e envia os elementos para o presente. Só que um detalhe, para o MVP, o que era, quase o que, não vou dizer tudo, mas o que era, os controllers do MVC acabam fazendo parte da view. Então, para o Android especificamente, o que é uma view? Ela é uma junção entre XML e Activity ou fragmento. O presenter ele vai conter toda a lógica de apresentação, que vai fazer consultas do modelo, formatar as respostas a serem mostradas na view. Só que o presenter ele é um cara que ele tem que tomar cuidado para você não misturar lógica de apresentação com lógica de negócio. A lógica de negócio ela tem que ficar no modelo. Então, assim, isso também é uma outra coisa que é muito comum eu ver, que são as pessoas, elas vão fazer o presenter, aí ela vai lá, por exemplo, ela vai, consulta, tem um endpoint que você precisa pegar uma informação e aí você vai pegar uma imagem para mostrar na tela. Aí você vai, bate no endpoint, aí você vê se aquela imagem se aquela resposta é válida ou não é, vê se o cara tem alguma lógica muito doida lá, você executa a lógica e depois você vai bater no endpoint para baixar a imagem. Isso tudo faz parte do seu modelo. Toda essa lógica dessa tomada de decisão se eu tenho que bater no endpoint A ou no endpoint B para ver qual imagem eu tenho que buscar, poderia fazer parte do seu modelo. Seu presenter poderia tratar isso de forma desacoplada, né? E você deixaria no seu modelo fazendo isso, só ia pedir, me dá aqui as informações e o modelo ia te retornar, as informações estão aqui. Obviamente que depende de cada situação, né? Às vezes você quer desacoplar as coisas, você precisa ter dois modelos diferentes, aí o presenter realmente vai ter que cutucar os dois modelos. Mas o erro mais comum que eu vejo são esses dois, que é lógica na view, né? If em view, idealmente quando você não tem nem if em view, e presenter com lógica de negócio, além de lógica de apresentação. Eu estou aqui mostrando um diagrama bem simples, para vocês verem assim, tipo, o que eu quis dizer com aquela questão da view ser Activity fragmento, né? O presenter ele vai ter um contrato de uma view, que geralmente quem vai implementar vai ser um Activity ou um fragmento, geralmente, mais comumente vai ser um fragmento. E aí o fragmento vai conhecer o XML, vai ter as lógicas dele lá, e o presenter tem só esse contrato, ele cutuca a view cutuca o presenter, tá todo mundo feliz. E aí com isso você conseguiu pelo menos organizar seu código de uma forma melhor, você não tem mais o problema de uma activity gigantesca, você ainda vai ter uma activity relativamente grande, porque tem bastante método, mas não vai ser nada muito gigantesco. Aí quais são as vantagens de você trabalhar com MVP? Você tirando toda a tomada de decisão da activity, você volta tudo isso para um objeto POJO, que, como eu disse, por ser POJO, você consegue usar JUnit, que é uma das formas de escrever teste unitário, né? E com isso você consegue testar seu código. Então você foi lá, você trocou a sua lógica. Se esse cara for negativo, ele vai ter que pintar de vermelho, se ele for positivo, eu pinto de verde, voltando àquele exemplo. Supondo que mudou. Agora, se for negativo, você precisa pintar de vermelho, se for positivo, você precisa pintar de verde, e se for zero, você quer deixar cinza. Quando você mexer nessa lógica, você consegue rodar os testes para saber se não quebrou, se você não errou lá, se você não errou no E lá, fez algum if errado. E aí ele vai ver se você consegue garantir que a sua lógica que estava funcionando antes continua funcionando depois. Então fica muito mais fácil de você refatorar o código, de você adicionar nova funcionalidade e de você até mesmo achar problemas, porque é uma coisa que acontece. Você está escrevendo um teste e você pensa, tem um caso ABC. Aí você vai escrever o teste do caso ABC e você descobre que tem um problema que você não tinha pensado e que você pegou um bug em tempo de desenvolvimento, que é muito bom. Uma outra vantagem é que você garante um baixo acoplamento muito mais
muito mais baixo do que você conseguiria com o MVC. Você pode reutilizar presenter, então se você tem duas telas parecidas, você poderia reutilizar o mesmo presenter. Também é possível modificar as informações que serão mostradas na view sem necessidade de modificar o presenter. Isso aqui, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma view, você tá lá, você foi lá, você fez a sua tela, o designer foi lá, aprovou, tá todo mundo feliz, bacana. 2 semanas o PO vai lá e fala assim, eu quero mudar aqui esse quadrado para um retângulo, quero mudar esse negócio de azul para amarelo, eu quero mudar, quero pintar isso aqui de rosa, sei lá, deu a louca nele, ele resolveu mudar tudo da tela. Mas assim, ele só está mudando a parte gráfica da tela, né? Ele não quer mudar a lógica da tela. Você não precisa nem mexer no presenter, você vai lá no XML, ajusta o XML, vai na Activity, ajusta os métodos que ele quer que ele sete lá, e você nem encosta no presenter. E isso ajuda bastante na hora de dar manutenção, né? Porque mudança de UI, mudança pequena de UI sempre vem, né? Às vezes o designer fala, isso aqui tá com espaçamento errado, eu queria 6 dp, tá com 7. E aí você vai lá, você consegue fazer isso sem você precisar ficar mexendo num monte de lugar no código, né? Mas como eu disse no começo do projeto, no começo da apresentação, tudo tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual que são as desvantagens do MVP? A principal desvantagem do MVP, na minha opinião, é que o presenter ele precisa ter uma instância da view e a view precisa ter uma instância do presenter. Isso pode causar uma série de dores de cabeça. Os principais dores de cabeça que você tem por causa disso são problemas de lifecycle. Então, você vai lá, você vai tocar sua view e fala assim, view, mostra pra mim aqui esse dado que acabou de chegar. Só que o usuário foi lá, deu um back e a sua view foi destruída. Então, se você não souber que a sua view foi destruída, você vai chegar, vai tocar a view está destruída, vai ter um point exception e vai explorar. E aí você vai começar a ter aquele monte de crash, de report vindo pra você, falando, tá estourando. E aí vem aqueles casos de teste, né? Tipo, eu abro a tela, aperto o back e ele crasha. Por quê? Porque você tá tendo problema de lifecycle. Outro problema que também é muito comum e a maior parte das pessoas elas nem percebem que elas têm esse problema, que é você tem memory leak. O que acontece? Como o presenter tem uma instância da view e a view tem uma instância do presenter, isso cria uma dependência cíclica. Então, como é que funciona para o Java ir lá e coletar a memória? Ele vê se tem alguma variável apontando para aquele endereço de memória. Então, você tem lá, quando você está executando o seu fragmento ou sua activity, o próprio framework do Android está controlando isso. Então, ele tem lá. A hora que a sua activity foi destruída, ele vai limpar lá a variável que estava apontando para aquele cara. E aí, ó, você trocou de tela, o Garbage Collector vai rodar eventualmente e vai falar assim, posso coletar assim, essa activity, porque esse cara ninguém está mais usando. Só que a hora que ela for ver isso, ela vai ver que tem um presenter que tem um apontamento para aquela activity ou para aquele fragmento. Aí ele fala, beleza, tem alguém usando, não posso coletar isso ainda. Aí, o que vai acontecer? Ele vai rodar e vai chegar no presenter e vai ver que a activity também tem um link para o presenter. Ele vai falar, não, bom, tem alguém usando esse presenter, eu não posso coletar. E aí você liga a sua activity ao presenter. E aí o que acontece? Você começa a receber aquelas mensagens super legais de out of memory causado por causa de então você não vê, você vai usando. Se você estivesse acompanhando a alocação de memória, você vai ver que a memória sempre ia subir e não quer baixar. E aí eventualmente isso estoura, você vai estourar em algum lugar com X, não é onde está causando o problema. E aí, para você descobrir o problema, meu filho, aí você vai ter uma bela dor de cabeça. Para resolver esse tipo de problema, por quê? Apesar de isso ser um problema, isso ser uma deficiência, vamos dizer assim, dessa arquitetura, isso é possível de corrigir. Então, o que você faz? Toda vez que você vai chamar uma view, você verifica que a view está lá, que a view não foi destruída, você pode usar aqui reference, e aí você consegue contornar esses problemas. Só que a grande coisa é que para você contornar esses problemas, você precisa colocar muito código. Então, toda vez que você for consultar uma view, você tem que ir lá verificar se a view não foi destruída. Toda vez que a view for receber algum evento, você tem que ver que a view pode ter sido coletada, né? Você tem que ver se está tudo lá ainda, se a view já não foi destruída mesmo, se às vezes ele já está numa fase de finalização, se ele pode fazer aquela transação naquele momento. Você tem que lembrar de ir lá no presenter e
estopar ele para ele se limpar, apagar a referência da view, para garantir que você não está com memory leak. Então, assim, você acaba ficando com um código extenso. Menos extenso do que com o MVC, mas ainda assim extenso. Então, recentemente o pessoal começou a ganhar mais notoriedade, o nosso querido MVVM, ou Model View Model. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é qual que é a diferença, para que serve o MVVM. Dentro do MVVM existe uma camada extra, que é a camada de bind, que ela serve para fazer justamente a cola entre o ViewModel e a view. No Android especificamente existem 3 formas de você fazer isso, que é a biblioteca de databind, o RxJava ou manualmente. Particularmente falando, RxJava eu acho que fica muito extenso, já vi implementações disso, eu particularmente falando não sou muito fã. Quando eu implemento MVVM, eu prefiro usar a biblioteca de databind, porque eu acho que ela funciona muito bem. Só que também tem, por exemplo, especialmente agora que lançaram a Architecture Components, tem bastante exemplo sendo feito manualmente usando a Architecture Components. Falar um pouquinho da história do MVVM, ele foi criado pela Microsoft, se não me engano, e ele fez um certo sucesso. O próprio Google já usa MVVM em algumas outras linguagens dele, por exemplo, o Angular, ele usa fortemente MVVM. E aí, em 2015, no Google I.O., o Google lançou uma biblioteca de databind para o Android para fazer MVVM. Essa biblioteca de databind ela funciona de uma forma que, pelo menos para mim, eu acho parecida com o Angular. E começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, né? Atualmente, agora em 2017, o Google lançou uma nova biblioteca chamada Architecture Components, que tem, eles fazem um ViewModel. Inclusive, a principal classe que eles usam para fazer, para se comunicar, é uma classe chamada ViewModel mesmo, né? Então, isso acabou ganhando mais notoriedade ainda, então tem bastante gente que está estudando MVVM agora, justamente por causa disso. O que é a view do MVVM? Ela é simplesmente um cara que apresenta informações gráficas para o usuário. O que é um view model? O view model, ele é um modelo de uma view. Né? O nome do negócio já diz isso. Mas o que é isso? É uma abstração do que uma view vai ter que implementar ou vai ter que fazer para mostrar as coisas na tela. Na prática, ela funciona muito parecido com o Presenter, só que em vez de você ter uma referência da view, você não tem. A view tem uma referência do ViewModel. No caso da biblioteca de databind, ela faz isso, você seta lá e acabou, e a própria biblioteca cuida de gerenciar essa instância, você não precisa se preocupar com isso. E o Presenter se comunica com a view de forma passiva e mediativa. O que eu quero dizer passivo e mediativo? Supondo que eu fui lá e recebi o dado A. Aí eu vou lá, eu tenho que chegar lá e falar assim, view, mostra A. Eu fiz uma ação de mostrar. No MVVM, o que acontece? Eu recebi A, eu vou lá e seto no estado interno o A. Aí a view, a hora que ela estiver pronta, a hora que ela quiser, ela vai lá e fala assim, ô ViewModel, me dá A. E o ViewModel simplesmente entrega. E o modelo é onde a lógica de negócio é definida, é muito parecida com as outras arquiteturas. Aqui um diagraminha para vocês verem mais ou menos como isso é feito. Então, da mesma forma que o MVP, a view é composta por XML e Activity Fragment. Você tem uma camada de binding, que, como eu disse para vocês, pode ser feito ou manualmente por código mesmo, usando o Architecture Components, você acaba usando os Live Data da vida. No RX você vai usar os próprios métodos da RX, e no Databind você vai usar a própria biblioteca de Databind que vai fazer isso para você. Quais são as vantagens de você trabalhar com MVVM? Vocês lembram que eu falei para vocês que elas são que a view é passiva. Então, o que acontece? Supondo que você foi lá, baixou uma informação. Quando você estava baixando essa informação, sua view foi destruída. No Presenter,
que ia acontecer? A view ia ter que ser recriada e, dependendo de como você tiver feito o código, você ia ter que ou ir lá e criar um presenter do novo e pedir para baixar de novo, ou você ia ter que ter um método de inicialização e o presenter ia ter que ter um monte de estado para saber o que ele baixou, o que ele não baixou e sair cutucando a view. No caso do view model você não precisa fazer isso, porque o view model por natureza ele é passivo. Então uma view destruiu porque, sei lá, você botou a sua tela alguma coisa, a hora que o cara for recriado, ele simplesmente vai chegar e vai pegar o dado do view model e vai mostrar na tela. Então você não precisa ter uma lógica extra para controlar esse tipo de lifecycle, de evento de lifecycle. E o que acontece por causa disso? Isso minimiza bastante problemas. Você não vai ter coisas, tipo, no point exception acontecendo por caras estarem destruídos ou já estarem finalizando. Uma outra vantagem é assim, por você estar fazendo por binding, você não precisa ter aqueles métodos que tem 1 milhão de coisas, 1 milhão de view, ponto tal, set text, set color e assim por diante. Então ele acaba geralmente sendo mais curto, assim. Por mais curto eu digo que você acaba gerando menos código. Teve um projeto que a gente estava fazendo aqui que a gente fez a gente estava com MVP, a gente migrou para MVM. E a mesma tela, com as mesmas funcionalidades, a gente saiu somando fragmento e presenter, e fragmento e view model, a gente economizou, sei lá, umas 300, 400 linhas de código fazendo a troca, né? Então, assim, quanto menos código, mais fácil de testar, mais fácil de dar manutenção, menos dor de cabeça. E como você acaba deixando a sua view muito cru, porque você quase não tem lógica nela, fica fácil, você consegue fazer teste unitário de view. Hoje em dia você tem ferramentas que você consegue, utilizando, por exemplo, o Roboelectric e Mockito, você consegue fazer teste unitário de view, você não precisa nem fazer teste integrado. Então isso ajuda horrores, consegue fazer uma cobertura muito mais ampla de teste unitário. Mas como eu disse, tudo tem seus prós e contras. Quais são as desvantagens do view model? O view model ele foi feito para guardar status. Então, o que eu quero dizer status? Você foi lá, baixou uma informação e você guardou lá o nome do usuário. E a view vai lá e vai consumir, tá tudo certo. Só que nem tudo que você precisa comunicar para a view é um estado. Às vezes você tem um evento, você quer avisar que alguma coisa está acontecendo e você precisa de uma tomada de decisão, uma tomada de decisão não, você precisa de uma coisa que a Activity faça. Por que você precisa da Activity? Como o view model ele tenta ser um pojo, né? Ele não deveria ter um contexto dentro dele. Contextos devem ficar na view. E às vezes, um exemplo clássico, que é um exemplo muito que vai acontecer com qualquer um tentar implementar MVM. O cara clicou num botão, você foi no endpoint para fazer alguma coisa, no retorno do endpoint você precisa mostrar uma mensagem de erro ou jogar o cara numa outra tela. Para você fazer o cara trocar de tela, você precisa dar um Start Activity. O Start Activity ele é um método de contexto, ou seja, você precisa estar dentro do fragmento ou dentro da Activity para você fazer. Ou você pode ter um Application Context, mas geralmente você precisa estar dentro de uma Activity. Por causa disso, como que você faz para implementar isso no view model? Aí você vai falar assim, você vai ficar pensando. Bom, tem várias formas. Apesar de ser uma desvantagem, é uma desvantagem que dá para você contornar da mesma forma que a desvantagem do MVP. No caso, o que você acaba fazendo? Você acaba criando um listener e enviando. O Google, em particular, ele fez isso de uma forma um pouco diferente. Eles criam um live data para mandar evento. Então, em vez de eles usarem um live data para baixar a informação, como geralmente você faz vamos dizer assim, na abordagem canônica com Architecture Components, eles usam Live Data para fazer a notificação de evento entre o View Model e a Activity, ou o fragmento. No projeto que a gente está fazendo aqui, eu acabei fazendo uma annotation para fazer isso para a gente. Então, você cria listeners, recebe as notificações. É importante lembrar que esses listeners tem que ser feito com wiki reference para vocês não causar memory leak. Então, assim, é possível de transpor esse tipo de desvantagem e até de fazer isso de uma forma relativamente bem elegante. Existe um outro problema, que inclusive causa até estranheza para algumas pessoas.
existem uma arquitetura, por assim dizer, que eles chamam de MVVMP. O que é o MVVMP? É um projeto que a maior parte das telas você faz com MVVM, mas às vezes você precisa de uma Surface View, você precisa de algum componente que ele é muito atrelado a framework. E que geralmente, eu já participei de um projeto que era assim, a gente tinha, por exemplo, a gente usava o WebRTC, que é um cara em C que tem só uma casquinha em Java, e aí ele tem que receber uma Surface View, e aí geralmente o que acaba acontecendo? Você não passa o seu modelo para view, você passa a view para o seu modelo, para o seu presente, ou para alguma coisa. Então, assim, esse componente, você passa a view pro componente, em vez de você passar o componente para view. Geralmente coisas que são muito atreladas com a parte com framework, são feitos com C, que você acaba precisando para fazer esse tipo de abordagem. Não funciona muito bem com o MVVM, porque você tem que passar a view pro componente que você está querendo. Então isso acaba dificultando um pouco, e aí você acaba tendo esses projetos meio híbridos, assim, que a negada faz as telas normais com MVP, e aí as telas que usam esse tipo de componentes acabam usando telas normais com MVVM e telas que acabam usando esse tipo de componente como MVP. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E só lembrando que se vocês tiverem dúvidas e qualquer coisa do gênero, para entrar no Slido e mandar alguma dúvida pra gente. Eu queria agradecer a todos por terem assistido e fiquem à vontade para tirar dúvidas. Espero que isso tenha ajudado vocês. Bom, já temos dúvidas aqui. Vamos ver aqui a primeira. Quanto de lógica pode ser colocada na view do MVVM? Idealmente nada, como no MVP? Cara, idealmente nada. Especialmente se você estiver fazendo com databind, uma coisa que é muito comum é as pessoas colocarem lógica no XML. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês estão... se você, por exemplo, para quem não conhece, como é que funciona? Quando você vai fazer uma coisa com databind, você vai lá e você pode colocar direto no XML, por exemplo, operações... e aqueles ifs inline, sabe? Tipo, sei lá, booleano, if, faz isso, se não, faz aquilo. A biblioteca permite isso, é uma biblioteca muito poderosa. Só que não façam isso, porque você não vai, foi o mesmo problema que eu falei do MVP, você não consegue testar, você não consegue garantir, você vai ter lógica num lugar que você não vai nem saber que você tem que olhar para ver se você tem lógica. Então, da mesma forma que o MVP, idealmente falando, sem lógica na view. E deixa tudo no view model e só consulta as informações. Ou o que você precisar de lógica na view, o que você acaba fazendo? Geralmente eu uso mais a biblioteca de databind. Então existe uma coisa muito poderosa que eu uso bastante, chamado binding adapter. Que daí você consegue... Você cria métodos estáticos, aquilo é extremamente testável, você consegue injetar as coisas para você testar. Então, não coloquem lógica na view. Isso aí acho que é uma coisa muito importante. Bom, próxima pergunta. Quais critérios levar em consideração para escolher MVC, MVP e MVVM? Bom, no Android, MVC não escolha, é basicamente isso. Entre MVP e MVVM. Cara, foi o que eu tava falando. Como tudo tem prós e contras, você precisa ver que tipo de projeto você está fazendo. Se você tem um projeto, por exemplo, que eu estou criando aqui um negócio com a câmera, sei lá, você vai fazer um Snapchat da vida. Cara, o Snapchat vai usar pesadamente Surface View não funciona muito bem com MVVM. Vale a pena você fazer com MVVM? Talvez algumas telas, mas as telas que você está capturando imagem, provavelmente vale a pena você fazer com MVP. E aí fica aquela coisa, você pode fazer um projeto meio híbrido, particularmente falando, eu não sou muito fã, mas você pode. Ou você faz tudo MVP e bola pra frente. Agora, se você está fazendo um projeto mais simples, um projeto mais rápido, que é alguma coisa que, tipo, mais normal, que você está usando views normais, não tem nada do outro mundo, minha opinião, eu gosto mais do MVVM porque ele é mais rápido. Eu desenvolvo muito rápido no MVVM, porque justamente eu não tenho que fazer tanto código de boilerplate.
coisas muito repetitivas, geralmente eu consigo ou deixar numa classe base, ou fazer uma annotation, ou fazer um componente. Então, assim, no frigir dos ovos eu acabo desenvolvendo mais rápido. Até porque também é mais fácil escrever teste, então eu não consigo, não levo tanto tempo para escrever teste, porque o ViewModel tem muito código. Para quem não está acostumado, se você tem um if dentro do seu presenter ou do seu ViewModel, você geralmente tem que fazer 2 testes, um passando no if e outro não passando no if. Então, assim, isso rapidamente vira uma quantidade muito grande de teste. Então, assim, especialmente no MVP, porque toda hora você tem que ficar checando para ver se o negócio está destruído ou não está destruído. Então, eu, particularmente falando, gosto mais do MVVM por causa disso. Aí, agora, critérios para levar em consideração, eu acho que é muito do que experiência, por exemplo. Você tem experiência com MVP e não tem nada de experiência em MVVM. Pô, vou fazer com MVVM? Depende. É um projeto que eu vou ter tempo para estudar? Talvez sim, talvez não. Se tiver, bom, pode ser que você queira fazer MVVM. Então, assim, como eu disse durante a palestra, o importante é você lembrar que não existe bala de prata, não existe a arquitetura certa para todos os desenvolvimentos é MVVM ou MVP. Tipo, não. Depende do seu caso. Depende muito do seu caso. E é subjetivo. Porque se você não tiver ninguém para te ajudar com MVVM, talvez você não consiga ou você não deva nem tentar começar um projeto com aquilo, porque você tem um projeto com tempo curto, é um projeto mais agressivo. Ou então não, eu tenho tempo, tenho alguém que já fez, que já manja, dá para tentar. Agora, de limitação técnica, é só nesse caso que eu falei para vocês, assim, que eu acho que o MVVM não funciona muito bem quando você tem muito componente tipo Surface View. Ele também dá uma certa dor de cabeça dependendo de como você fizer com o Recycler View, mas ao mesmo tempo que ele te dá um pouco mais de dor de cabeça para você setar o dado no Recycler View, se você faz essa parte de notificação de eventos, você pode trabalhar como receber os dados que você tem no Recycler View como um evento, mas ele também te dá algumas vantagens na hora de você fazer os bindings das views do Recycler View. Então, assim, não tem bala de prata, cara. Tem que pegar, tem que analisar os dois e ver qual se aplica melhor pro que vocês estão querendo fazer. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que é isso. A gente ainda tem mais alguns minutinhos e eu vou esperar aqui mais uns 2, 3 minutinhos, ver se alguém manda mais alguma dúvida. Lembrando que para mandar dúvida tem que entrar no Slido e colocar o hashtag CNT Tech Summit. Eu vou voltar aqui para o slide inicial, que tem aqui o endereço, que é esse aqui, que é CNT Tech Summit. Então, se aparecer mais alguma dúvida... chegou mais uma aqui. Na empresa que trabalho, possuímos uma aplicação Android que é compartilhado entre diversos clientes. Algum com regras diferentes, qual arquitetura utilizar? Cara, isso aí eu acho que independente não dá para chegar para você e falar assim, usa A, B ou C. Como vocês têm diferentes pessoas mexendo, diferentes clientes, e que várias pessoas estão usando, isso tem que ser feito como um acordo. Vocês têm que lembrar que, apesar de ser uma arquitetura, toda tecnologia tem riscos. Então você tem que abra isso para os seus clientes, mostre por que você quer fazer, por que você acha, faça um estudo. Veja se faz sentido, por exemplo, se você já está em MVP ou se não tem nada. Se você não tem nenhuma arquitetura, com certeza usar alguma arquitetura é melhor. Mas se você já tem, por exemplo, um MVP, que você já tem domínio, ou supondo que você não tem uma arquitetura e você tem que escolher entre MVP ou MVVM, faça um estudo. Veja qual se aplica melhor para a sua situação. E apresente isso para os seus clientes. Porque é importante que você tenha transparência no que você está fazendo. Porque isso vai trazer riscos e vai trazer... pode ter problemas, especialmente se você está rampando a tecnologia, mas também vai trazer ganhos. E deixa seus clientes decidirem. Até porque não é uma coisa que você vai conseguir fazer rápido. Você vai ter que fazer isso vai levar um tempo. Você vai gastar um tempo fazendo isso. Então, transparência em primeiro lugar e conversa com todo mundo. Comunicação é importantíssimo. Assim, não adianta, nesse caso em particular, não é um projeto seu, não é só para você tem mais de um cliente. Então, assim, essas mudanças têm que ser tomada, essa decisão de qual arquitetura tem que ser tomada em conjunto. As pessoas têm que concordar com isso. E eu
acho que é isso. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui a palestra, lembrando que daqui a pouquinho vai começar mais uma. A gente tem bastante palestra hoje, então tem bastante bacana. Eu fico à disposição também, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, sei lá, tive uma dúvida semana que vem. Meu e-mail está aqui, meu contato LinkedIn está aqui, pode mandar para o pessoal aqui da própria CIT, eles encaminham para mim se for o caso. Pode entrar em contato direto comigo. E fiquem à vontade para tirar dúvidas, se vocês quiserem, tiver alguma crítica, alguma sugestão, a gente também sempre está aberto a escutar. E muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.